Olá pessoas, na aula de hoje vamos falar sobre escalas termométricas. Vou comentar um pouquinho sobre a escala Celsius, a escala Fahrenheit, a relação entre Celsius e Fahrenheit e finalizar aqui com a escala Kelvin, ok? A gente não vai ficar muito tempo nesse assunto de escalas termométricas. Escalas termométricas é só o padrão numérico que a gente usa para medir temperatura. Lembrando que calor e temperatura são conceitos diferentes. Enquanto calor é energia térmica que flui de um corpo para outro pela diferença de temperatura, a temperatura corresponde ao grau de agitação das partículas que constituem a matéria, ou seja, a temperatura está associada à velocidade dos átomos e moléculas dentro da estrutura da matéria. Tá? Guarda essa informação aí. Então, para medir temperatura, eu preciso de um termômetro. Então, olha aqui, o desenho de um termômetro, ou aliás, a foto de um termômetro, e repare que eu tenho duas escalas. Uma escala que está marcada aqui com a letra F, outra com a letra C, então a escala Fahrenheit e a escala Celsius. O termômetro ele está indicando a mesma temperatura, só que quando eu faço a leitura na escala Celsius, eu tenho um valor aqui próximo de 20, 24, 25 graus. Enquanto que na escala Fahrenheit, essa mesma temperatura está em torno de 70, 70 e poucos graus aqui. Ó. Então, a temperatura é uma só. A leitura que eu faço numa escala vai ter um número, a leitura na outra escala vai ter outro número. É mais ou menos como se eu tivesse uma medida de comprimento e eu mudasse a unidade de medida. Eu tenho uma janela que mede 1,5 m de largura. Se eu passar para centímetro, vai virar 150 centímetros, mas continua sendo a largura da janela. Ok? Então, essas são as nossas escalas termométricas mais comuns. A mais comum, mundialmente falando, é a Celsius, mas a Fahrenheit ainda é bastante usada, principalmente nos Estados Unidos. Então, está aqui. Como é que é a construção da escala? A escala Celsius e a escala Fahrenheit elas são baseadas em dois pontos fixos. Mas a gente vai olhar só para os pontos fixos da escala Celsius. Ok? O que eu quero dizer com isso? Para marcar a escala Celsius, eu preciso saber qual é o ponto de fusão da água e qual é o ponto de ebulição. Então, ponto de fusão da água é uma mistura de água com gelo. Então, se eu pegar o termômetro e colocar numa mistura de água com gelo, a temperatura indicada no termômetro vai ser de 0 graus Celsius. Se eu pegar esse mesmo termômetro e colocar numa mistura de água com vapor, ou seja, água fervendo, a temperatura indicada no termômetro vai ser de 100 graus Celsius. Então eu tenho esses dois pontos fixos, temperatura de fusão da água e temperatura de ebulição. Eu pego esses pontos fixos e divido em partes iguais. Se eu dividir em 10 partes, cada parte tem 10 graus. Se eu dividir em 100 partes, cada parte tem 100 graus Celsius. Perdão, 1 grau Celsius. Tá? Totalizando 100. Então, revisando. Ponto de fusão da água na escala Celsius é o 0, ponto de ebulição é o 100. Eu pego essa medida e divido em partes iguais. Dividindo em 100 partes iguais, cada partezinha vai ter 1 grau. Nesse meu desenho aqui, se eu não me engano, são 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 partes. Então, cada tracinho desse aqui tem 10 graus. Ok? Então, a divisão é geométrica mesmo. Pegou um ponto fixo, pegou o outro, pega essa medida aqui, divide em partes iguais, você tem a divisão de graus na escala Celsius. Quando eu comparo com a escala Fahrenheit, os números mudam, mas é a mesma temperatura. O ponto de fusão da água na escala Fahrenheit não é mais 0, é 32. 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água é 212. Tá? Ah, mas por que escolher esses números? Na verdade, os pontos fixos da escala Fahrenheit foram outros. O 0 graus Fahrenheit foi uma mistura de água, sal e gelo, historicamente falando. E os 100 graus Fahrenheit era a temperatura do corpo humano. Só que esses não são bons pontos fixos, não é fácil de reproduzir. Então, por isso que, aos poucos, a escala Fahrenheit foi sendo abandonada e o padrão usual passou a ser a escala Celsius. Ela é mais fácil de ser reproduzida. Tá? Quando eu comparo uma com a outra, o que eu estou dizendo é isso. 0 graus Celsius na escala Fahrenheit corresponde a 32, é a mesma temperatura.
Só que quando eu mudo a escala, muda o número. Tá? 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Então aqui é o ponto de ebulição da água. Na escala Celsius esse valor é 100, na escala Fahrenheit o valor vai ser 212, mas é a mesma temperatura. Então de 0 até 100 graus Celsius eu tenho uma variação de 100. De 32 até 212 na escala Fahrenheit eu tenho uma variação de 180. É 212 menos 32. Então, meu termômetro aqui está marcando uma temperatura qualquer. Essa temperatura qualquer na escala Celsius vai ter um número. Na escala Fahrenheit vai ter outro número. Então, essa variação aqui de 0 até Tc vai ser um ΔTc. Lembrando lá que delta é uma variação, ok? Então, e de 32 até Tf também vai ser um ΔTf. Então, eu posso montar uma proporção. Lá na matemática, o professor chama isso aqui de regra de 3 ou de teorema de Thales, razão e proporção. Então está aqui, ó, a medida menor na escala Fahrenheit é proporcional à maior. Está aqui, ó, ΔTF 180, esse 180 está saindo daqui, ó, 212 menos 32. E assim como na ΔTC, tá aqui, ó, ΔTC, corresponde à variação da maior na escala Celsius, que é 100. De novo, variação na escala Celsius. Tc menos 0 é Tc, ok? Variação na escala Fahrenheit. Tf menos 32, Tf menos 32. Não saiu menos aqui, mas é menos, ok? Leiam como menos aqui. Ah, e por que virou 5 e virou 9? Eu simplesmente simplifiquei, tá? Corto os zeros aqui, vai virar 10 e 18, divide por 2, 5 e 9. Tá? Então aqui é uma fórmula. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32, lembra que tem um menos aqui, não sei por que não saiu, sobre 9. E essa formulazinha aqui é a fórmula que está no livro e está na apostila. Tá, ok? Relação entre Celsius e Fahrenheit. A escala Kelvin ela é chamada escala termodinâmica justamente porque ela vai se basear no conceito termodinâmico de temperatura para definir a escala. Então, pensa o seguinte. Imagina uma certa quantidade de matéria, ela vai apresentar um determinado volume. Um comportamento normal, vamos dizer assim, da matéria é que quando a temperatura aumenta, o volume aumenta. Ocorre uma expansão da matéria. Tá? De novo, vou explorar mais esse assunto quando a gente chegar em termodinâmica, mas é fácil de lembrar. Você já deve em algum momento ter ouvido falar de dilatação. Então, um comportamento normal da matéria é que quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então, se eu diminuir a temperatura, eu espero que o volume diminua. Tá? E até quando eu posso diminuir a temperatura? Até quando eu puder diminuir o volume. Então, o meu volume ele nunca vai ser zero, muito menos negativo. Se eu tenho uma certa quantidade de matéria, aí fica bem conceitual, tá, pessoal? Acompanhe aí. Se eu tenho uma determinada quantidade de matéria, ela ocupa um volume. Se quando eu aumento a temperatura, esse volume aumenta, eu posso pensar que quando eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Mas esse volume de material nunca vai ser zero, muito menos negativo. Eu sempre vou ter uma certa quantidade de material, ocupando uma certa quantidade de volume. Então, o quanto eu posso diminuir a temperatura até o meu volume se aproximar de zero? Se eu extrapolar o gráfico, a ideia é essa mesmo, extrapolar, ou seja, pensar em diminuir o volume até o volume chegar a zero, só que eu sei que o volume nunca chega a zero, a temperatura mínima que eu poderia atingir é de menos 273 graus Celsius. Fica com essa informação, por enquanto. Tá? Então, vai lá no conceito de temperatura. Se a temperatura está associada à velocidade dos átomos e moléculas que constituem a matéria, não faz sentido ter temperatura negativa, assim como não faz sentido ter volume negativo. Então, não há valores negativos na escala Kelvin. Eu simplesmente troco o zero da escala, que está aqui, ó, na escala Celsius, e boto ele do menos 273. Eu vou partir a medida de temperatura desse valor aqui. Porque, teoricamente,
teoricamente mesmo, teoricamente, é o menor valor de temperatura possível que eu posso atingir. Porque se numa expansão o volume aumenta, numa compressão o volume vai diminuir. E eu posso comprimir, diminuir o volume de uma certa substância até o limite dessa temperatura. Então eu tenho uma temperatura mínima possível de qualquer sistema físico. Essa temperatura mínima possível na escala Celsius é menos 273. Então eu crio uma escala em que a minha temperatura mínima passa a ser o zero. Então eu vou colocar o zero aqui. Ó. Então esse vai ser o 0 Kelvin. E eu vou medir a temperatura a partir desse 0 Kelvin. Então não existe valores negativos na escala Kelvin. E o valor zero é o menor patamar de temperatura que pode existir. E ele nunca vai ser atingível. Tá? Perceberam isso? Porque se eu nunca chego a um volume zero, eu também nunca chego nessa temperatura. Eu posso chegar perto dela, mas nunca vai ser essa. Então nunca vou chegar no 0 Kelvin. Então, na escala Kelvin eu só tenho valores positivos de temperatura. E ele está deslocado 273 graus em relação ao zero do Celsius. Então, para eu transformar de Kelvin para Celsius, basta somar 273 na minha temperatura Celsius. Então, por hoje é só essa relação de escalas. E os exercícios, gente, não se preocupe, é só aplicação de fórmula. Você pega a fórmula vista no slide anterior, deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Essa fórmula, TC sobre 5 igual a TF, menos 32, tem um menos aqui, tá? Sobre 9, e a escala Kelvin em Celsius é essa fórmula aqui, Kelvin é igual a Celsius mais 273, tá ok? Por hoje é só, até a próxima.